Seja bem-vinda você, pessoa, a essa nossa segunda aula do curso médio de filosofia do Filosofitas. Na nossa primeira aula, a gente trabalhou a filosofia enquanto arte da interrogação, a filosofia enquanto atitude, também vimos os momentos didáticos, temporais da filosofia, as áreas ou tendências filosóficas, e chegamos a refletir da relação que existe entre o texto e a oralidade com a filosofia, com o filosofar. Nessa nossa segunda fita, ou segunda videoaula, a gente vai trabalhar uma situação de aprendizagem envolvendo 3 objetos de conhecimento filosóficos. O primeiro será o conceito de civilização. O segundo objeto de conhecimento filosófico é o projeto de modernidade. E o terceiro objeto, a pós-modernidade e suas contribuições para a compreensão das noções de civilização e barbárie. O tema trabalhado nessa videoaula vai ser as contradições da civilização. A categoria continua sendo a mesma da primeira aula, tempo e espaço. A habilidade que nós vamos fortalecer aqui é a capacidade de identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais. O etnocentrismo, o racismo, a evolução, a modernidade, o cooperativismo, o desenvolvimento e etc. E a gente vai procurar desenvolver a habilidade de avaliar criticamente o significado histórico e comparando as narrativas que contemplam outros agentes e discursos. Como situação-problema, a gente continua com aquela pergunta: como que os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Vamos começar esse primeiro momento da videoaula, esse primeiro momento de aprendizagem, com a seguinte pergunta: o que você pensa sobre as contradições da civilização? No finalzinho da primeira aula, a gente tocou no conceito de desejo, no conceito de cidadania e na relação que existe entre eles. É a nossa situação-problema, que é a situação-problema de todo esse curso. Nessa segunda situação de aprendizagem, a gente vai continuar caminhando nesse sentido, acrescentando aqui o tema proposto dessa fita específica agora, dessa segunda fita: as contradições da civilização. Então, vamos propor aqui um exercício com o dicionário. O dicionário. Além de contradição e civilização, a gente vai inspecionar também a palavra barbárie. Vamos nessa? Palavra contradição. Afirmação em contrário ao que foi dito. Incoerência entre palavras e ações. Antinomia, discrepância, incongruência. A palavra civilização, conjunto de aspectos próprios da vida social, intelectual, artística, cultural, econômica, política e moral de uma sociedade. Ou um estágio de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de uma sociedade. Ou ainda, conjunto de valores que caracterizam uma sociedade, tipo de cultura. E barbárie? O que o dicionário nos conta? Estado ou condição de um povo bárbaro. Espera aí, povo bárbaro? Então vamos buscar essa palavra, bárbaro. O que seria? Vamos lá, bárbaro. Dizia-se de qualquer indivíduo que não pertencesse à civilização grega ou romana e falasse outro idioma que não fosse o dos gregos ou romanos, estrangeiro. Ou ainda, bárbaro, aquele que não tem civilização, grosseiro, inculto, rude. Bom, gente, diante somente dessas definições, a gente já pode perceber
que a barbárie, o bárbaro e a barbaridade são conceitos ligados ao conceito de civilização. Barbárie, bárbaro, barbaridade tem a ver com o não pertencer à civilização ou o não ter civilização. Nesse sentido, surge a civilização de um lado e a barbaridade, o bárbaro e a barbárie de outro. São coisas que, em definição, não se misturam. E é aqui que entra a contradição. Você já reparou em algo dito civilizado, mas que era contrário à civilização? Existe algo de bárbaro no civilizado? E o que haverá de civilizado em coisas chamadas bárbaras? Já pensou sobre isso? O que essas palavras podem dizer e, principalmente, o que vai além do discurso das palavras? Uma outra definição para bárbaro, olha só, é algo muito bom e positivo. Por exemplo, quando a gente fala, puxa, fiz um curso que foi bárbaro, ou eu comi uma comida bárbara. O que a gente quis dizer? Que o curso foi muito bom e a comida foi uma delícia. Por curiosidade, reparem na expressão que acompanha o nosso projeto. Filosofitas, maior fita. Maior fita, ou mofita, que fita. Pode ser tanto maior delícia, nossa, que bom, como pode ser, nossa, maior ruim isso aqui. Né? Pode ser tanto algo como da hora, hein? Legal, como algo estranho, difícil. Tudo vai depender de quem fala, como fala e no contexto em que fala. Nesse sentido, onde que está a contradição? Na palavra falada ou naquilo a que a palavra se refere? Uma última pergunta para esse momento primeiro da segunda aula. Você já observou que os seus desejos podem parecer indispensáveis e necessários, mas muitas vezes eles são tranquilamente ou conflitamente dispensáveis? Eles são muitas vezes superficiais. Nesse segundo momento, a gente vai ler alguns trechos do poema do Castro Alves, O Navio Negreiro, que foi escrito em 1870. Era um sonho dantesco. O tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia. E chora, e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece. Cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus! Mas que bandeira é essa?
que impudente na gávea tripudia. Silêncio. Musa, chora, e chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que dá liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança. Antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais, da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que belo e forte poema do Castro Alves. Fica aí o convite para você pausar, voltar, reler e dar uma olhada nas palavras que, por vezes, por serem da época, são de difícil acesso. É interessante a gente também dar uma investigada no que elas significam, mas eu acho que o sentido maior foi comunicado. Esse poema, ele possibilita uma reflexão sobre um momento específico da nossa história enquanto seres humanos, em que o tráfico de escravos e o desrespeito à vida humana era parte normal da vida econômica. A contradição aqui está presente quando a gente observa que a chamada civilização, que inventava os primeiros motores dos navios, é a mesma que, ao mesmo tempo, traficava homens escravizados. É a mesma que, em 1876, por exemplo, inventava o telefone, que em 1885 inventava o carro motorizado, e em 1789 publicava a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A escravidão, ela continuava desde o século XV. E o que é impressionante, até hoje, existem lugares onde há trabalho escravo. Nesse sentido, eu convido você a fazer buscas na internet sobre o registro de trabalho escravo no Brasil. Junto dessa videoaula, temos aí disponível um link para você acessar, que traz uma notícia a respeito do trabalho escravo no Brasil. Eu vou batendo uma tecla aqui que é muito importante. Depois de ler esses textos, depois de refletir sobre essas coisas que nós estamos falando aqui, faz o teu comentário lá, no nosso fórum, nos nossos fóruns, nos comentários do vídeo. Participe. Comunique o que você está pensando e vem trocar ideia, porque a filosofia, ela se alimenta também dessa troca. Fazendo uma busca na internet, no site recantodasletras.com.br, a gente encontra ali um pequeno texto do pernambucano D'Artagnan Ferraz. Olha só que interessante utilização que o D'Artagnan faz do trecho final do poema que a gente acabou de ver. Tantas palavras, fala-se tanto, e, no entanto, raramente dizem a verdade. Só meias verdades, ou verdade nenhuma. Nada como lembrar Castro Alves. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Veja só, a contradição
no concreto da civilização, que faz motores e trafica escravos, pode estar também na contradição que existe entre o falar e o fazer, entre o falar e a verdade. O que você acha disso? E com essas perguntas, lembra aí, fica o convite para mais uma discussão que está colocada ali no fórum, nesse segundo momento de aprendizagem. Nesse nosso terceiro momento, vamos voltar àquela divisão didática que vimos na fita passada dos períodos filosóficos. Lá a gente viu que depois da filosofia medieval estava a filosofia moderna. Depois da filosofia moderna, a filosofia contemporânea. Alguns autores vão falar que inserida nessa filosofia contemporânea está o que a gente poderia chamar de pós-modernidade ou filosofia pós-moderna. Das muitas características da filosofia contemporânea, tem uma característica que costuma ser atribuída a essa dita pós-modernidade, que é a percepção da insuficiência da razão técnico-científica. Inclusive, essa era uma das características que a gente pontuou a respeito da filosofia contemporânea. Então, a insuficiência da razão técnico-científica. Veja você que não se trata de negar a razão científica, de começarmos a negar as ciências aqui, mas de reconhecer que a ciência tem limites. Mas pera lá, o que seria essa razão científica ou razão técnico-científica? A gente vem passeando com esse conceito desde o momento passado, nessa mesma fita aula, nessa segunda fita aula. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Para pensar um pouco mais nisso, vamos trazer aqui dois filósofos da chamada Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer. No livro que escreveram, chamado Dialética do Esclarecimento, esses dois filósofos eles apresentaram críticas à ideia do iluminismo e ao que se chamou de razão instrumental. Vejam só essa frase. A terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. A obra Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, é um diagnóstico potente do pós-guerra. É a afirmação de que o projeto do iluminismo saiu pela culatra. Um tiro que saiu pela culatra. Olha só esse questionamento que faz o Vinícius Siqueira. Se vivemos em um tempo de luzes, de aumento cada vez maior da técnica e das tecnologias, por que então, ao invés de caminharmos para o término dos conflitos, para a resolução dos problemas essenciais da humanidade, como a fome no mundo, as intermináveis guerras, as incontáveis desigualdades políticas e sociais, etc. Por que estamos em épocas ainda piores? Por que o ser humano não conseguiu sair do estado de tutela, que, segundo Kant, ali no Iluminismo, ele estava por sua própria culpa? Kant dizia que o iluminismo era a única maneira do homem tomar para si a própria tutela, ou seja, adquirir a maioridade. O que houve então? Kant
é um grande nome da filosofia moderna. Mas, conforme a proposta de objetos do conhecimento do currículo paulista e de seu itinerário formativo integrado, a ideia é já partir dessa crítica ao Kant feito pela Escola de Frankfurt na filosofia contemporânea, ou filosofia pós-moderna. Nesse momento, pode pausar a fita, ou melhor, espera eu terminar de falar e você já pausa. Faz uma busca aí por imagens no Google com as palavras campo de concentração nazista. Se você fez a pausa e deu uma olhada rápida nas imagens que surgiram, acho que algo de impactante já foi gerado aí. Veja só essa carta que foi encontrada em um campo de concentração nazista, que foi direcionada aos professores. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e aritmética só são importantes para fazer nossas crianças mais humanas. As tecnologias são importantes, mas apenas se soubermos utilizá-las. E saber utilizá-las não é apenas um problema técnico. Por que será que algumas civilizações elas procuram justificar o injustificável, como as guerras, a escravidão, a violência de uns contra os outros? Por que algumas civilizações, por que alguns civilizados procuram chamar de justo aquilo que é injusto? Se há um ou mais porquês, como fazer para transformar essas causas no sentido de um bem viver da ética, no sentido de transformar nossos lugares em lugares mais bonitos, amistosos e justos para se viver, se conviver? Sobre Adorno, Horkheimer, razão instrumental, civilização e barbárie, fica o convite para você sair navegando aí pela internet e você pode partir dos links que nós vamos indicar, que estão indicados aqui junto dessa videoaula. Vamos lá. Você estudou os conceitos de civilização e barbárie. Já refletiu sobre as relações com os atos desumanos praticados por seres ditos humanamente civilizados. E já pesquisou um pouco sobre a pós-modernidade e dois filósofos importantes da Escola de Frankfurt. Agora, vamos dar uma rebobinada até o momento primeiro dessa situação de aprendizagem aqui. Você já reparou em algo dito civilizado, mas que era contrário à civilização? Existe algo de bárbaro no civilizado? E o que haverá de civilizado em coisas chamadas bárbaras? Já pensou sobre isso? O que essas palavras podem dizer e, principalmente,
o que vai além do discurso das palavras? Uma outra definição para bárbaro, olha só, é algo muito bom e positivo. Por exemplo, quando a gente fala, puxa, fiz um curso que foi bárbaro, ou eu comi uma comida bárbara. O que a gente quis dizer? Que o curso foi muito bom e a comida foi uma delícia. Por curiosidade, reparem na expressão que acompanha o nosso projeto. Filosofitas, maior fita. Maior fita, ou mofita, que fita. Pode ser tanto maior delícia, nossa, que bom, como pode ser, nossa, maior ruim isso aqui. Né? Pode ser tanto algo como da hora, hein? Legal, como algo estranho, difícil. De Volta para o Futuro, que nessas fitas é passado e é presente também. Seguindo esse sentido, você já parou para pensar que quem inventou a palavra bárbaro foram aqueles que se consideravam civilizados? Quando a gente reflete sobre isso, presta atenção que fita, agora no bom sentido da fita. A relação entre civilizado e bárbaro, olha só, não é mais uma simples oposição. Trata-se de uma complementação. Um depende do outro para elaborar seus discursos. O colonizador, o colonizado, o civilizado, o bárbaro, o caçador e a caça. E se para o bárbaro ele for o civilizado? Mesmo que por civilizado ele use outra palavra completamente diferente na língua dele. Pensa aí. Olha só essa tirinha do personagem Agar, o Horrível, criada na década de 1970 pelo estadunidense Dick Brown. Essa tirinha, ela apareceu em uma questão do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Olha só para ela. Hamlet é o nome do filho do Hagar. Qual das alternativas você acha que corresponde à postura do pai Agar diante do seu filho, o Hamlet? A. Ela valoriza a existência da diversidade social e de culturas e as várias representações e explicações desse universo? A postura do Agar diante do Hamlet, ela desvaloriza a existência da diversidade social e as várias culturas e determina uma única explicação para esse universo? C. Ela valoriza a possibilidade de explicar as sociedades e as culturas a partir de várias visões de mundo? D. Ela valoriza a pluralidade cultural e social ao aproximar a visão de mundo de navegantes e não navegantes? O que você acha? A resposta correta, gente, não sei se... antes de eu falar, pausa aí, se você não respondeu, e dá uma refletida e responde por conta própria. Depois volta aqui. Vamos lá. A resposta correta é a letra B. O Agar, quando está conversando ali com o seu filho Hamlet, ele está desvalorizando a existência da diversidade social e as várias culturas. E ele determina ali uma única explicação para esse universo. E veja só o que ele fala, né? Existem apenas dois tipos de pessoas nesse mundo, filha. Os navegantes e os não navegantes. Mas de acordo com quem, papai? Com os navegantes. E acabou. Então a resposta correta é a letra B. Veja só que hoje, contemporaneamente falando, ou quem sabe pós-modernamente, a gente já está sabendo que quando pensamos de forma binária, ou seja, ou um ou outro, ou 0 ou 1, esquecemos que há muitas coisas com este um e com este outro. Em termos psicológicos e lógicos, a gente não tem mais um
um eu civilizado e um outro bárbaro. A gente tem um eu outro, olha só. A gente tem um outro eu. A gente tem um civilizado bárbaro. A gente tem um bárbaro civilizado. A gente tem um outro. Um eu civilizado bárbaro. Um eu bárbaro civilizado. Um outro bárbaro civilizado. E um outro civilizado bárbaro. Pode pausar, pode voltar, pode escutar de novo. As coisas não são imóveis. Elas se movimentam. O que se diz que é já deixou de ser e vai sendo diferente. Sempre diferente. Contradições e ampliações da complexidade das contradições. A professora titular da USP, filósofa Marilena Chaui, ela reforça os pensamentos de que as guerras, seja a guerra da Ucrânia, seja do Iraque, sejam as cruzadas religiosas, sejam as guerras diárias das periferias do mundo, elas acontecem em nome de uma civilização, seja ela qual for, contra uma barbárie, seja ela qual for também, de algo que seria o civilizado contra o algo que seria o bárbaro. Olha, veja que o pensamento aqui ele pode ir longe. Até mesmo quando as guerras são justificadas em nome da barbárie, ou em nome de uma anarquia, por exemplo, aos moldes daquele agora famoso vilão, né, o Coringa. Até mesmo nesses casos, o bárbaro, ele vai estar afirmando um tipo de civilizado, um tipo de civilização bárbara, no sentido de determinados tipos de valores e aspectos de uma cultura, de uma vida social, de uma vida de pensamento, né, uma vida intelectual, uma vida artística, uma vida cultural, uma vida econômica, uma vida política, uma vida moral. Em termos psicológicos e lógicos, a gente não tem mais um eu civilizado e um outro bárbaro. A gente tem um eu outro, olha só. A gente tem um outro eu. A gente tem um civilizado bárbaro. A gente tem um bárbaro civilizado. A gente tem um outro. Um eu civilizado bárbaro, um eu bárbaro civilizado, um outro bárbaro civilizado e um outro civilizado bárbaro. Pode pausar, pode voltar, pode escutar de novo. As coisas não são imóveis. Elas se movimentam. O que se diz que é já deixou de ser e vai sendo diferente. Sempre diferente. Sempre diferente. Sempre diferente, sempre em movimento. Que fita, hein? Pode pausar e rebobinar. Pode pensar. Com calma. Falando agora sobre Walter Benjamin, outro filósofo da escola de Frankfurt, isso foi o que a professora Marilena, que acabamos de falar dela, escreveu. Olha só, abre aspas. O bárbaro não está no exterior, mas o bárbaro é interno ao movimento de criação e transmissão da cultura. É o que causa horror àquele que contempla o cortejo triunfal dos vencedores pisoteando os corpos dos vencidos e conhece o preço de infâmia de cada monumento da civilização. Pode pausar, pode ler de novo. Lembra que é o civilizado que inventa essa palavra bárbaro e que usa ela para falar também, nossa, que bárbaro, como um elogio. Desde um jantar até uma luta de MMA, uma luta de boxe, os gladiadores na arena lá atrás, um teatro, uma briga de galos. Existirá formas da gente ir além do discurso, daquilo que a gente considera civilizado e bárbaro? Como é isso? Ir além do discurso.
chegamos ao momento da nossa reflexão final, dessa nossa segunda fita videoaula. Como na primeira videoaula, vou convidar você para dar uma rebobinada, retomar o que foi trabalhado nos vários momentos e participar das discussões no fórum. Vamos voltar agora à situação problema desse curso. Como que os teus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Você já parou para pensar que o civilizado precisa do bárbaro para ter a quem se opor? Já parou? Já pensou? Não pensou? Já parou? E já pensou também que quem pensa diferente de você não é seu inimigo? Que o radicalismo e o fundamentalismo podem ser violentos e que muitas vezes a gente só vê a violência no outro e não vê a violência que mora em nós? Todas essas questões, elas estão presentes em nosso cotidiano. São opiniões que compõem o nosso dia a dia e refletem no exercício que a gente faz da nossa cidadania. E vamos lembrar aqui, a cidadania de cidade, de estado e de país, mas também o que a gente está propondo é pensar a cidadania em casa, a cidadania no bairro, a cidadania no grupo, a cidadania no planeta. Uma coisa é o seu desejo. A outra coisa é o que você faz com o seu desejo sem ferir a liberdade do outro e as leis que, ao menos teoricamente, foram elaboradas para proteger essa liberdade de cada indivíduo que existe na nossa sociedade. A gente vê que muitos cidadãos não respeitam esses limites e praticam violências com frequência, o que é inaceitável. Mas o mais preocupante está no fato da gente não se espantar com isso. No fato da gente ter banalizado certas violências. Você concorda? O que você pensa sobre isso? E agora, depois de ouvir da fita, o que você pensa sobre as contradições da civilização?